Meus irmãos, vamos então à pregação da parte do Senhor, na palavra do Senhor, e voltamos então, irmãos, à Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos então abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, e agora, meus irmãos, ainda no capítulo 1, nós vamos ao versículo 8 e faremos a leitura até o versículo 15. Carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, capítulo 1, de 8 a 15. Eu farei a leitura, irmãos, atentamente, em oração, ouçam a palavra do Senhor, o que Deus nos diz. Como está em nosso boletim, Romanos, capítulo 1, de 8 a 15. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Vamos orar? Deus santo e bendito, a tua palavra foi lida, ó Pai. E agora, abençoa, ó Deus, o pregador, para que ele fale segundo os seus oráculos, ó Deus. Que ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ó Deus. Que ele fale apenas a tua palavra, ó Deus. E que aqueles que aqui estão, aqueles que vieram ouvir a tua voz, que o Espírito Santo os ilumine, que eles ouçam, que eles creiam, que eles vivam no Espírito, de coração, ó Deus, prontos, sempre prontos para fazerem a tua vontade. Assim, abençoa-nos, Pai. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Nós estamos aqui porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos que ela é o poder da salvação para todo aquele que crê. Por isso, opera em nós, ó Deus, o teu poder, mediante a tua palavra, viva, poderosa, incomparável, infalível, inerrante. Assim abençoa-nos. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, vocês viram o amém ali, né? Lembra? Que as crianças aprendem. Graças a Deus, né? São os filhos da aliança. Deus os guarde. Deus os abençoe. Meus irmãos, as cartas de Paulo, depois da introdução, ou seja, Bruno, da apresentação de Paulo como aquele que escreve a carta, nós vimos isso já, lembra? Paulo, lá no versículo 1, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo está se apresentando como autor da carta aos Romanos. Então a primeira coisa é a introdução, a apresentação. Quem é que escreve a carta? E Paulo diz. Paulo não só diz que ele escreve como apóstolo de Cristo, como servo de Cristo, mas ele já resume, daqueles versículos que nós vimos, a primeira vez que pregamos aqui na carta aos Romanos, ele resume o evangelho, que é o assunto dessa carta. A bem-aventurança em Cristo Jesus para os pecadores. A salvação que Deus proporcionou por meio do novo Adão, para salvar a nós, pecadores. Por isso que Paulo fala de introdução já no evangelho de Jesus Cristo.
Mas depois de fazer esta apresentação, ele continua o seu prólogo, a sua introdução, agora com ações de graças, com louvores a Deus. Meus irmãos, as cartas de Paulo, geralmente, Paulo, depois de apresentar-se, ele apresenta os louvores a Deus pela igreja a qual ele está escrevendo, ou para a qual ele está escrevendo. Então, a maioria das cartas de Paulo sempre começam assim, ele se apresenta como autor, e depois ele dá graças a Deus por aquela igreja a quem ele escreve. No caso aqui, a igreja em Roma. Só há um caso em que Paulo começa a carta não dando graças a Deus, não louvando a Deus. E essa carta é a Epístola aos Gálatas. Se você depois que chegar em casa, aproveitando que é o dia do Senhor e der uma lida lá em Gálatas, você vai ver que Paulo começa a carta já exortando, corrigindo, batendo forte nos Gálatas. Por que Paulo começa assim aos Gálatas? Porque os Gálatas estavam, acreditem, desviando-se do Evangelho. Paulo ficou sabendo que o Evangelho que ele pregara na Galácia estava sendo abandonado. Aí quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele não tem pelo que dar ações de graças. Ele tem que exortar os Gálatas. E ele passa a fazer. Então, esta é a única carta de Paulo, a carta aos Gálatas, em que Paulo, depois de apresentar-se como autor, ele não passa as ações de graças diante de Deus pela igreja. A única carta que ele não faz isso é a carta aos Gálatas. O restante das cartas, quer às igrejas, quer a pessoas, como ele escreve a Tito, a Timóteo, ele sempre dá ação de graças a Deus por aqueles a quem ele escreve. E não é diferente aqui. É o que ele vai fazer aqui, Valéria. Ele vai agradecer a Deus pela fé dos crentes em Roma. Olha aí, vamos ver comigo? Olha o versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, a primeira coisa que Isabela Vidal, querida minha irmã, primeira coisa aqui bendita é que Paulo mostra o caráter estritamente pessoal do seu relacionamento com Deus. Olha como Paulo diz, eu dou graças ao meu Deus. Veja, ele não fala apenas, eu dou graças, presbítero Wellerson, a Deus. Ele diz, mira, eu dou graças, diácono Roberto, ao meu Deus. Irmãos, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu sou dele e ele é meu. Aliás, em Atos 27, Paulo, ele vai dizer o seguinte, contando da sua conversão, de fato, falando das suas experiências com Deus, ele diz assim, lá em Atos 27, 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, agora veja, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então Paulo está, nesse momento aqui em Atos, ele está na embarcação, lembra? Ele está indo de viagem, navio para Roma. Lembra que o navio naufraga? Lembra? Então Paulo está naquele navio, e ele diz àqueles tripulantes isso, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, aí ele vai falar de Deus, ele fala como? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Deixa eu lhe falar. Eu e você nunca vamos servir a Deus se nós não formos dele. Eu e você nunca vamos amar a Deus se nós não formos dele antes. Você entende? Você nunca vai servir a Deus se você não for dele. Se você não se consagrar a ele. Se você não se der a ele. Veja o que Paulo diz. De quem eu sou. E aí sim, a quem eu sirvo. O Deus de Israel é o Deus de Paulo. Ele tem um relacionamento pessoal. É o seu Deus também. Ele é o seu Deus. Meu irmão, ele é o seu Deus. Minha irmã, Natália, ele é o seu Deus. Durante a semana, minha irmã. Ele é o seu Deus. Quando você está diante do computador, ele é o seu Deus.
Quando você se relaciona em casa com seu marido e sua esposa, com seus filhos, Ele é o seu Deus. Quando você está no trabalho, Ele é o seu Deus. Ele só não é o Deus lá da igreja, mas Ele é o seu Deus. Seu Deus, com quem você tem um relacionamento pessoal em Cristo Jesus. Ele é o Deus de Paulo. Veja, Ele não era o Deus de Paulo. Ele é o Deus de Paulo. Porque Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Ele é o teu Deus. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Veja que bênção é isso. Nós só somos de Deus. E Deus só é nosso, André, mediante Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que Deus é teu e você é dele. Sem Jesus Cristo, não há comunhão entre o homem e Deus. Jesus Cristo é a ponte. Jesus Cristo é o mediador. André, deixa eu lhe falar. Não há vida verdadeira, religiosa sem Cristo. Meu irmão querido, vir à igreja é importante. Todo crente vem à igreja. Mas vida cristã é ter um relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo. É amar a Jesus. É ser dele. É querer agradá-lo, mesmo com nossas falhas. É viver para ele. É entristecer-se quando pecamos contra ele. Só é possível uma vida diante de Deus e Deus ser o nosso Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então, Deus é o seu Deus. E você é o seu servo, mediante Jesus Cristo. Veja agora o que Paulo continua dizendo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Meus irmãos, Paulo agradece a Deus, pois a fé daqueles santos em Roma era a evidência da graça divina. Fernanda, minha irmã, Paulo diz, eu dou graças a Deus por todos vós, porque a vossa fé, que é um dom de Deus, lembra? A fé é um dom de Deus. Lembra? A fé é uma graça de Deus, Ele nos dá aquele presente da fé, certo? Paulo vai dizer isso em Efésios, que a fé é um dom de Deus para que creiamos. Deus deu fé aos crentes em Roma, e a fé nos crentes em Roma foi proclamada por todo mundo, e Paulo agradece a Deus por isso. Mas eu quero pensar com você aqui algo muito importante, é que a fé, ela deve ser encarnada. Veja que Paulo não dá graças a Deus especificamente pela fé. Ele dá graça a Deus pelos que creem. Dou graças a Deus por todos vós, porque a vossa fé tem sido proclamada em todo o mundo. Mas veja, Paulo dá graças a Deus não especificamente pela fé, mas pelos que creem, por todos vós, os crentes em Roma. Deixa eu lhes falar, meus irmãos, não existe fé sem o crente. Não existe fé sem o crente. Não existe fé sem, Renata, a pessoa que a exerce. A fé precisa ser, por assim dizer, ela precisa ser encarnada. A fé precisa ser vivida. E meus irmãos, não entendam isso, mais uma vez, como perfeição. Como uma vida sem pecado, porque não existe vida sem pecado. Todos nós pecamos em muitas coisas. Mas uma vida que a fé é encarnada, na qual a fé está nela, é uma vida que quando o que a vive esta fé, peca contra Deus, ela vai a Deus. Esta fé real, verdadeira, vai a Deus em arrependimento, em lamento, em esperança, em fé. Ela vai até Deus. Por isso a fé precisa ser encarnada. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a nossa fé. Aí fala alguém, mas a fé pode ser vista? Sim. Olha o que Tiago diz. Tu tens fé,
e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Tiago 2:18. A fé, então, meus irmãos queridos, Roberto, a fé, Márcia, tem um aspecto visível, porque Tiago diz assim: eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Então, a fé pode e deve ser demonstrada. Quando as pessoas olham, e aí eu volto à pergunta, quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem fé? Elas veem fé através do nosso comportamento, de nossas atitudes, do que fazemos, do que deixamos de fazer, porque cremos que Deus não se agrada, daquilo que fazemos porque cremos que Deus se agrada daquilo. As pessoas dizem: eis aí uma irmã de fé, eis aí um varão que crê. É isso que eles dizem. Paulo está agradecendo a Deus pelos romanos crentes, porque eles têm fé. A fé é evidenciada na vida deles. A fé não é um conceito abstrato. A fé é encarnada. O justo vive, ele tem uma vida na fé. O justo viverá pela fé. Todo o seu comportamento, toda palavra que sai da sua boca, todo o seu pensamento é submetido à fé cristã, à fé em Cristo. Por isso, meus irmãos, lembre-se disso. Será que eu vivo a minha fé? Será que eu vivo segundo a fé que eu professo? Esta é uma boa pergunta. É uma importante pergunta. Mas vamos mais. Irmãos, Paulo continua dizendo aí no versículo 9: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, aqui é magnífico o que Paulo diz aqui. Ele diz assim: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito. Lembra? Irmãos, eu pretendo agora aqui nem gastar tanto tempo, embora merecia demais. Mas é o que nós estamos falando durante o culto que nós estamos prestando a Deus aqui hoje. Nós servimos a Deus no espírito, no coração. Veja, a Deus quem eu sirvo no meu espírito, aqui dentro, de coração. Deus sabe que eu sirvo aqui. Meus irmãos, há muitos que servem a Deus externamente, mas o coração não é reto. É por isso que nós lemos o texto lá de Atos, lembra de Simão Mágico? O teu coração não é reto. Era alguém batizado. Era alguém que, de certa forma, queria participar da obra, é verdade, mas com o coração corrompido. O coração dele não era reto. Ele não servia a Deus em espírito, internamente. Meus irmãos, nós devemos servir a Deus de coração. Nós devemos servir a Deus em espírito e em verdade. Não é o que o Senhor Jesus diz? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, não adianta nós estarmos aqui fazendo as coisas certas, pregando a coisa certa, cantando a ortodoxia cristã. Nada disso adianta se o meu e o seu coração não for reto diante do Senhor, não for sincero. Eu estava lendo há alguns dias atrás uma verdade, na pena, por assim dizer, de um teólogo reformado. Um teólogo antes reformado, bíblico. Mas nós comemoramos o dia da reforma agora, né? Então, que é uma bênção, sem dúvida nenhuma. Mas eu estava vendo um pregador falando, ele pregava e eu ouvia, e ele disse assim: a gente precisa lembrar que os próprios reformadores não se chamavam assim. Antes eles queriam ser vistos como bíblicos. É mesmo, né? Veja, eu não quero ir mais do que convém. Não é errado nós nos identificarmos, nem nos apresentarmos como reformados. Mas isso não diz tudo. Né? Infelizmente, a gente conhece tanta gente que se diz reformado, que tem os costumes mais vis, mais imorais. Antes de tudo, sejamos bíblicos. Os reformadores, tenho certeza, não queriam ser chamados assim antes de serem
reconhecidos como homens da Bíblia. Homens bíblicos. Então, se você é um reformado, seja antes alguém que creia na palavra e viva pela fé, na confiança do poder de Deus, segundo a vontade de Deus. Certamente esse é o espírito dos chamados reformadores. Mas voltemos aqui. Paulo diz, a quem sirvo em meu espírito. Lá em Judas, não o Iscariotes, o traidor, mas na carta de Judas, lembra que a Bíblia tem uma carta de Judas, pequenininha? Ela está lá antes de Apocalipse. No finalzinho da Bíblia tem lá a carta de Judas. Esse Judas era filho de Maria. Ele era meio-irmão de Jesus. E ele escreveu uma carta inspirada pelo Espírito. E ela foi registrada e está aqui no cânon. Lá em Judas, ele diz que alguns homens estavam na igreja, se infiltraram na igreja, e eles falavam que tinham visões, que viam sinais, que ouviam a voz de Deus. Mas Judas diz que o comportamento deles era libertino, era perverso, era imoral. Esses homens de Judas são como pedras e rochas submersas, que fazem com que navios que não as veem, colidam com elas e venham a afundar. Eles, no meio de vocês, são como pessoas que parecem crentes, mas aqueles que se aproximam deles são prejudicados, porque o coração deles não é reto diante do Senhor. Eles parecem crentes, mas o coração está longe. Isso pode acontecer numa igreja, isso pode acontecer aqui. Talvez eu e você nos proclamemos, nos professemos crentes, mas o nosso coração e o nosso espírito serve a Deus mesmo, de fato? Veja o que Paulo diz, ele vai além. Deus a quem eu sirvo no meu espírito. E Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu espírito. Ele sabe, diz Paulo, que eu o sirvo. Você serve a Deus no seu coração, no seu espírito, aqui dentro. Ele é o seu amado. Ele é o seu Senhor aqui dentro. As suas afeições são dele. O seu amor é dele. As suas vontades se submetem a ele. Você o serve no seu espírito. Mas olha, veja mais. No evangelho de seu filho, a ideia aqui é pregando o evangelho do seu filho. Então, a Deus a quem sirvo no meu espírito, pregando o evangelho de seu filho, porque para isso Paulo foi comissionado. Agora veja, Deus, esse Deus a quem Paulo servia no seu espírito, pregando o evangelho do Filho de Deus, Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, meus irmãos, minha testemunha aqui, essa expressão de Paulo, constitui uma forma de juramento. Paulo está tomando o nome de Deus e jurando pelo nome de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu lembro de vocês todos em minhas orações, eu juro por Deus que isso é verdade. Irmãos, Paulo não poucas vezes invocava o Senhor como testemunha, jurava na presença de Deus. Lá em 2 Coríntios, eu vou ler para vocês. Lá em 2 Coríntios 1:23, Paulo diz assim, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda Corinto. 1 Coríntios 1:23. Então Paulo diz, eu tomo a Deus por testemunha. Lá em 2 Coríntios 11:31, Paulo diz assim, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Olha, tá invocando a Deus como testemunha de que Paulo não mentia. Ele sabe que eu não minto. Lá em Gálatas 1:20, Paulo diz assim, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Novamente ele fala, diante de Deus, de quem eu estou, eu testemunho, não estou mentindo. Ele chama a Deus como testemunha mais uma vez. E lá em 1 Tessalonicenses 2:5, Paulo diz assim, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. 1 Tessalonicenses 2:5. Veja, isso tudo aqui, quando Paulo diz assim, Deus é minha testemunha, isso tudo nos mostra que jurar não é uma prática errada, quando realizada com reverência e santo propósito.
Irmãos, lembra que Jesus diz, não jureis? Nem pelo céu, nem pela terra, lembram-se? Ali, Jesus não está dizendo que eu e você não devemos jurar de forma alguma. O juramento lá que Jesus faz referência dele é um juramento tolo. É um juramento não necessário. É um juramento por coisas superficiais. Então, é como se Jesus tivesse assim, olha, sabe aquela tolice que as pessoas geralmente falam em nosso meio? Diz assim, eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo não sei o quê. Olha, você vai lá na festa? Eu vou, eu juro que vou. Para que isso? Aí Jesus diz, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, basta. Não precisa jurar por isso. Fale que vai e vá. Fale que não vai e não vá. Seja sim, sim, não, não. Você ficar jurando qualquer coisa. É nesse sentido que Jesus diz para não jurar. Mas há um juramento que é permitido. Tanto que Paulo aqui várias vezes jura diante do Senhor. Então, às vezes, uma autoridade lhe chama para prestar um juramento diante de uma autoridade. É lícito jurar. Porque uma autoridade instituída por Deus está te dizendo, está, de fato, pedindo o seu juramento. E você deve jurar. Quando há uma disputa séria, às vezes você está sendo falsamente acusado. Aquilo tomou uma proporção enorme. Você deve e pode jurar. E o seu juramento é o fim da contenda. Olha, eu por Deus, invoco a Deus. Eu não fiz isso. E Deus é minha testemunha. E Deus me puna se eu fiz isso. Eu me lembro uma vez que no seminário, onde eu estudava, 2 seminaristas foram acusados de plágio de um trabalho, de um TCC, um trabalho final, de conclusão de curso. E eles foram chamados na sala pelo professor, que era um pastor. E o professor e alguns da banca, eles tinham alguma suspeita que eles haviam clonado o trabalho, mas não tinham provas. Era uma suspeita, mas sem provas cabais. Então, eu me lembro disso muito bem. O professor nos chamou na frente ali da sala e disse assim, eu invoco ao Deus Todo-Poderoso aqui agora. Eu invoco a Ele, e se vocês mentirem diante dele, o Senhor vos achará. Vocês clonaram o trabalho? E eles disseram, não clonamos. E ali acabou a disputa. Eles se sentaram, tiraram a nota. Nesse caso, é um caso lícito. É um caso justo. A honra deles estava sendo questionada. E eles juraram pelo Senhor. Então veja, jurar, dependendo da situação, não é um pecado. Agora, não juremos por qualquer coisa. Basta a nossa palavra. Sim, sim. Não, não. Mas Paulo aqui está jurando. Por que ele está jurando? Será que ele está exagerando? Por que é o juramento de Paulo aqui, Renata? Vamos ver? Olha aí. Paulo diz assim, olha aí. No evangelho de seu filho, Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Meus irmãos, Paulo, com esse juramento, tinha a intenção e o propósito de assegurar aos crentes romanos a sua intensa preocupação e interesse por eles. A ideia aqui, meus irmãos, é que Paulo não queria que os crentes em Roma imaginassem que Paulo não teria ainda ir ter com eles, ou seja, viajado a Roma para vê-los, porque Paulo fazia pouco caso deles, porque Paulo não dava importância a eles. Então ele jura por Deus, dizendo, eu faço menção de vós em minhas orações, eu me importo com vocês. Então eu não fui ainda aí, é porque realmente Deus não me permitiu na providência, Ele me fechou as portas, mas isso não quer dizer que eu não me importo com vocês. E para que ninguém duvide disso, Deus é minha testemunha, de como eu me preocupo com vocês. Esse aqui é o intuito de Paulo. E até dá para entender o apóstolo, por quê? Porque o apóstolo vai enviar uma carta para eles. O apóstolo Marconi está enviando uma carta para eles. Se eles desconfiarem que Paulo não os quer bem, porque ainda não fora visitá-los, não fora conhecê-los, como é que eles vão ler a carta? De má vontade, não é? Ele mandou carta, ele nem vem aqui. Aí Paulo diz, eu não fui ainda porque não me foi possível. Mas eu lembro de vocês em minhas orações e Deus é minha testemunha. Entendeu? Era necessário que Paulo invocasse a Deus como testemunha. Agora, isso aqui nos ensina algo poderoso. Veja aí, Nathalie, veja aí. Irmãos, nós devemos pedir ao Senhor um coração de tal forma sincero e piedoso
que ainda que os homens não entendam ou nos acusem, nós estaremos em paz, pois o Senhor o sabe. Eu gosto muito da Bíblia quando Paulo fala, quando os santos de Deus na Bíblia chamam a Deus por testemunha. Sabe por quê? Porque às vezes você tem alguma indisposição com alguém e a pessoa acha que você fez algo por mal e você não fez. E aí fica uma disputa sem fim. Você diz que não fez, a pessoa diz que você fez, e você explica, e a pessoa não aceita. Aí toda essa questão, toda essa disputa é resolvida diante de Deus. Olha, meu irmão, eu já lhe disse que eu não fiz. Eu não vou ficar discutindo com você. Se você quiser achar que eu fiz, eu lamento. Mas Deus é minha testemunha. E isso me basta. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, olha só, hein? A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Olha o que Paulo diz. Em última instância, pouco me importa vocês me julgarem como vocês acham. Em última instância. Aí Paulo continua. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Ou seja, quando eu examino a minha consciência, eu vejo que eu não fiz nada de mal a ninguém. Que eu agi de maneira sincera, ainda que entendam o contrário. E aí Paulo continua, contudo, mesmo com a minha consciência tranquila, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4, 2, 4. Então, irmãos, esse é o fim de toda celeuma. Esse é o fim de toda discussão. É assim que nós resolvemos nossas disputas, quando elas acontecerem no nosso meio. Meu irmão, olha, eu não fiz por mal. Eu já te expliquei o que eu fiz. Mas eu não posso fazer o irmão entender. Eu gostaria. Mas Deus é minha testemunha, meu irmão. Eu não quis que você entendesse assim, nem quis fazer isso. Eu espero que você um dia entenda. Deus te abençoe. E acabou a discussão. Veja, isso não quer dizer que você não vai procurar provar a seu irmão que a sua intenção não era essa. A Bíblia diz, e eu creio piamente, que é dever nosso procurar esclarecer as coisas, os maus entendidos. Mas nunca entrar numa guerra, numa disputa sem fim, tentando convencer alguém daquilo que você realmente não teve culpa. Eu e você podemos ir para casa e dormir bem, colocar a cabeça lá no travesseiro, enquanto nós cremos de coração o seguinte: Deus sabe. Deus sabe. E nós nos confortemos com isso. Quando formos mal entendidos ou acusados indevidamente. Deus sabe. Eu descanso na justiça de Deus. Há um versículo que eu amo, que serve para isso. Ele diz que a justiça do justo, o direito do justo, nascerá e brilhará como o sol ao meio-dia. Todas as coisas ficarão claras. Ainda que haja disputa e dúvida, Deus fará que a vida do justo brilhe. O direito dele, a justiça para com ele, brilhe como o sol ao meio-dia. Então nós confiamos em Deus. Deus sabe o que nós fazemos. E nós descansamos. Ok? Vamos lá? Continuar aqui? Paulo diz assim, que eu faço menção de todos vós, versículo 10, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Meus irmãos, não é de admirar, meus irmãos, que aquela igreja dos crentes em Roma prosperava com a graça de Deus de maneira tão fenomenal. Ela prosperava por quê? Porque Paulo fazia oração por eles. Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte sobre esse ponto, abre aspas, não é de admirar que tenham prosperado os crentes em Roma, visto que Paulo sempre os mencionava em suas orações. Algumas igrejas, continua Spurgeon, prosperariam ainda mais se alguns de vocês se lembrassem mais deles em oração. Nós oramos pela nossa igreja? Nós oramos uns pelos outros? Eu quero desafiar você. Você ora pelos seus irmãos? Bárbara, minha irmã.
Nós oramos uns pelos outros. Nós nos preocupamos espiritualmente pela vida e pela alma uns dos outros. Não tenha dúvida, meus irmãos, não tenham dúvida. Nós prosperaríamos muito mais se fizéssemos. Nós prosperaríamos muito mais como igreja. Vitor, se nós fizéssemos isso. Se nós orássemos uns pelos outros. Vamos orar, meus irmãos, uns pelos outros? Vamos? Vamos pedir a Deus? Quando você for dormir hoje, lembre dos seus irmãos. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua irmã. Ore pelo seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Deus vai nos fazer prosperar ainda mais. Ainda mais. Vamos lá, continuando. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Irmãos, lembra que Paulo começa dando, como nós vimos, começa dando gratidão pela fé dos romanos que havia sido proclamada pelo mundo afora? Só que Paulo ainda não está contente só com isso. É claro que ele está contente, mas ele quer que esta fé seja ainda mais confirmada. Isso aqui é bem dito, não? Nós damos graças a Deus pela nossa igreja, certo? Eu dou graças a Deus pela igreja aqui de Caraí. Mas eu espero que nossa fé seja cada vez mais confirmada. Nós não podemos nos conformar com o que temos. O que temos da parte de Deus é bom, mas se nós não progredirmos, nós vamos retroceder. Se nós acharmos que está bom, que está tudo bem e descansarmos, nós vamos retroceder. Assim como o organismo, assim como o corpo. Se o corpo não faz exercícios, se o corpo para, o que acontece com o corpo? Ele atrofia. O corpo, imagine um corpo são, nédio, sarado, imagine. Aí aquele que o possui diz, eu não preciso de mais nada, agora vou descansar. O que acontecerá com ele? Ele se enfraquecerá, ele atrofiará, ele por fim se corromperá. Por isso nós devemos sempre nos exercitarmos na fé, sempre confirmar a nossa fé cada vez mais. Meus irmãos, como igreja, nós não podemos descansar. Como crente, você não pode descansar. Você tem que buscar mais a confirmação da sua fé. Você tem que buscar mais santidade para que a obra de Deus seja evidenciada e confirmada em você cada vez mais. Não descanse. Jamais, até que Cristo venha. Para que você não retroceda. Lembra do que o autor aos Hebreus diz? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam por meio da fé. Mais santos, mais puros, Sheiline, mais crentes, não menos. E nós queremos que Deus fará isso em nós. Paulo diz, eu quero estar com vocês para que a vossa fé seja confirmada. Paulo não estava satisfeito. Ele estava grato, mas não satisfeito. Nós também não devemos estar. Avancemos, irmãos. Avancemos até que a semelhança e imagem de Cristo seja impressa em nós. Até que nós sejamos como nosso Senhor. Avancemos na leitura da palavra, na oração. Ore mais. Ore sem cessar. Peça a Deus. Ore pedindo a Deus que você ore. Sim, ore pedindo a Deus que você ore. Senhor, eu oro pouco. Senhor, eu vou pouco a Ti em oração. Senhor, me dê a graça de orar mais, de buscar-te mais. Peça a Deus, progrida, confirme a vossa fé. Confirme a vossa fé. Para que você não se engane. Como muitos se enganam. Continuando. Paulo diz no versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meus irmãos, veja que Paulo não, apesar de ser o apóstolo de Cristo, Paulo é humilde. Ele diz assim, olha irmãos, eu quero estar com vocês, não só para que eu possa dividir com vocês o dom que Deus me deu, os dons que Deus me deu, mas que eu possa ser abençoado com os dons que Deus deu a vocês. É uma troca de dons. Paulo não diz, só eu que vou abençoar vocês. Mas vocês vão me abençoar.
É o que ele diz aqui claramente, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa. Eu vos abençoo com a minha fé e vocês me abençoam com a vossa. Está certo assim? Está bom assim? Veja. Quando as pessoas conversam conosco, elas têm essa troca quando os santos se aproximam de nós. Eles nos abençoam, mas eles também saem abençoados. Ah, meus irmãos, que triste é quando nós não abençoamos as pessoas, os santos, quando eles vão para casa preocupados com o nosso caminho. Deixe eles falar. Muitas vezes nós, com nossas atitudes, preocupamos os santos que existem em nosso meio. Eles vão para casa, em vez de alegres, eles vão preocupados conosco. Eles não recebem nada de nós, só preocupação. Não é assim que Deus deseja. Deus deseja que reciprocamente nós nos abençoemos. Que eu seja uma bênção para você e você, Laura, seja uma bênção para mim. Que eu lhe abençoe, Pedro Duarte, e você, Duarte. Amém. Que na conversa dos santos nós possamos reciprocamente crescermos na fé comum. Busque isso a Deus. Busque boas conversações. Quando termina aqui o culto, deixa eu lhes perguntar. Quando o culto termina aqui, qual é a nossa conversação? O que nós conversamos ali fora? São coisas que edificam. Irmãos, nós temos que ser intencionalmente abençoadores dos nossos irmãos. Você deve procurar conversas santas intencionalmente. Não espere que elas surjam. Procure-as. Procure-as. Proponha-as. Fale delas. Estabeleça a conversação. E você será uma bênção. Seu irmão será uma bênção para você. Vamos mais? Caminhando para o fim. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí Paulo termina. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Meus irmãos, Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que ele é devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Aqui a ideia é a mesma, porque os sábios são considerados, naquela época, eram considerados os gregos, e os ignorantes eram considerados os bárbaros, né? Aqueles que balbuciam. O termo bárbaros vem de balbuciar, ou não saber falar, os bárbaros, em contraste com aqueles eruditos, os gregos. Mas Paulo diz que deve o evangelho tanto a um quanto a outro. Vamos lá com calma e eu termino. Irmãos, Paulo diz que é devedor. Ele deve, porque está sobre ele a obrigação de pregar o evangelho tanto a sábios quanto àqueles que não são instruídos. E eu aplico aqui para a nossa bênção a seguinte verdade. É, acima de tudo, o dever de todo ministro da palavra, todo pregador, o pastor, pregar o evangelho, independentemente daquilo que receberá em troca. Por isso que Paulo diz assim, eu sou devedor, independente do que eu receba, e pesa sobre mim a obrigação de pregar o evangelho. Quando Paulo diz eu sou devedor, está dizendo que ele não tem outra opção, ele tem que pagar a dívida, por assim dizer. Ele tem que pregar, independente do que ele vai receber de troca, ou em troca. Aqui, meus irmãos, então, há um peso esmagador sobre todo pregador fiel quando está no púlpito. O pregador deve pregar a palavra de Deus. Ele foi salvo e separado para isso. Há uma honra e uma glória transcendente em anunciar o evangelho de Cristo. Ainda que o pregador tema para falar, ainda que ele tenha receio de alguma parte da mensagem, no seguinte sentido,
Às vezes o pregador, irmãos, vai pregar um sermão que ele fica assim, e esse sermão aqui vai falar pro fulano. E esse sermão aqui vai mexer na vida do ciclano. E se eu pregar aqui, eu vou exortar, vou tratar de um pecado que eu sei que está acontecendo e às vezes o pregador pode temer. Ele pode ser tentado a não falar. Ele pode ser tentado a se calar. Mas, meus irmãos, ele é devedor. Como Paulo. Sou devedor. Meus irmãos, ainda que o pregador tema falar, ainda que ele tenha receio de alguma parte da mensagem, se o pregador verdadeiro, o seu coração não achará descanso até que fale, e a sua alma não se aquietará até que proclame. O pregador verdadeiro é devedor. Ele não conseguirá ficar em paz até que fale. É verdade, ele pode temer. É verdade, ele pode ter receio. Mas há algo pior ainda. O peso daquilo que Deus colocou sobre ele, de falar a verdade, sendo Deus o seu juiz final. Isso é o que mais o pregador deve temer. É por isso que o pregador fiel, ele fala, mesmo que ele tema os homens, ele fala, porque ele deve temer mais a Deus que está vendo. O Deus que cobrará dele cada palavra. Lembra do que Tiago diz? Irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, porque muito de vós será cobrado. O pregador é um homem como você. O homem que tem medo e receios. Mas há um peso sobre ele. Um bendito peso. Que se ele não falar, esmagará o seu coração. É melhor que ele fale. Há uma paz indizível quando o pregador fala, mesmo com medos e receios, mas quando ele faz a vontade de Deus, há uma paz para o pregador. Por isso, clame ao Senhor, ore para que os pregadores do Evangelho sintam todo o privilégio e todo o peso e falem na presença de Deus a verdade de Deus para o povo de Deus. Ore para que o pregador de Deus seja corajoso, seja destemido, que ele tema somente a Deus e que ele sinta o peso da sua responsabilidade e que ele fale da parte de Deus ao povo de Deus. Terminando, Paulo diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Irmãos, o propósito dessas classificações, tanto a bárbaros quanto a gregos, tanto a sábios como a ignorantes, é mostrar que o evangelho se destina a todos. E aqui eu encerro. O evangelho é destinado a todo e qualquer homem. Não há nenhum homem que não precise do evangelho, seja ele sábio ou ignorante, seja ele rico, seja ele pobre. Todos os homens necessitam do evangelho. Por isso Paulo diz, eu estou pronto, estou disposto a pregar a todo tipo de homem, porque todo tipo de homem precisa do evangelho. Irmãos, olha o que J.C. Ryle diz, abre aspas. Não sei se você é um sábio ou um tolo, rico ou pobre, velho ou jovem. Mas nada disso interessa, pois você tem uma alma imortal que necessita ser salva. Já que você deverá se apresentar diante do trono do juiz que é Deus, e que precisa estar preparado para isso. Pois sem Jesus e sua cruz, certamente, seja você quem for, você estará condenado. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se você é velho ou jovem. Não importa se você é sábio ou deixa de sê-lo. Todos nós precisamos do mesmo Cristo de sua cruz. Porque de outra sorte, nós estamos condenados. Todos nós aqui. Haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Olha o que Paulo diz. Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 10. Paulo diz, todos nós, inclui ele também. Você sabia, meus irmãos, que há um texto na Bíblia que você aparece? Luísa, minha irmã, há um texto na Bíblia que você está lá. Eu também estou. E vocês também aí.
Todos vocês estão lá. Você sabia? Está lá em Apocalipse. Deixa eu ler para vocês. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então foram julgados os mortos, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 12 a 15. Não importa quem você é. Não importa qual seja a sua posição social, o seu QI, o quanto você tenha no banco ou deixa de ter. Você estará nesse dia diante do juiz. Eu e você. Aqui diz que o mar dará os seus mortos. O mar os expelirá para diante do juiz. Talvez, se eles pudessem, os mortos do mar, eles ficariam lá. Eles diriam ao mar: deixe-nos aqui no fundo, não nos exponha. E o mar responderia: eu não posso. O Criador os requer para ele. Vocês devem ser expulsos. Vocês devem comparecer. O mar, a terra, eles darão os seus mortos. E todos nós, grandes e pequenos, compareceremos diante do tribunal de Deus. É por isso que você precisa de Cristo. É por isso que eu preciso de Cristo. Quer seja você quem for. Sábio ou inculto. Pobre ou rico. Velho ou jovem. Homem ou mulher. Não importa. Sem Cristo, eu e você estamos perdidos para sempre. Mas em Cristo, nele, se nós formos achados pela fé, nós temos a vida eterna. Nós não temeremos aquele dia. Nós não mais temeremos, porque o juiz é o nosso Pai. O juiz é o nosso bendito Pai que nos amou. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito. Ó Pai, obrigado porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, chegou a nós também, ó Deus.